Pergunta formulada pela aluna Luciene, também lá da unidade de Assis. O crédito resultante do PIS/COFINS sobre importação pode ser utilizado para abater PIS/COFINS cumulativo ou não cumulativo? Por favor, explique melhor o desenrolar desse procedimento. Bom, nesse caso da importação, o crédito do PIS/COFINS na importação só pode ser utilizado para o PIS/COFINS não cumulativo. Se você estiver no regime cumulativo, por exemplo, uma empresa de lucro presumido, o valor pago no PIS/COFINS na importação, ele não gera crédito, porque não tem previsão legal para tanto. Tanto é que é uma das injustiças que a gente tem em relação ao regime. Ou seja, eu importo, pago esse PIS/COFINS e não aproveito o crédito. Agora, quem está no regime não cumulativo aproveita o crédito e consegue abater e recuperar esse valor. Pergunta agora da aluna Fernanda Lemos, da unidade de Paraná. Tanto o PIS quanto a COFINS são apurados tendo como base o faturamento mensal com as devidas exclusões, conforme lei específica. As diferenças são nas... Desculpem, professor, aqui veio como pergunta, era a resposta da atividade. Desculpem. Tá, pergunta do aluno Mardoc, da unidade do Rio de Janeiro. Agora sim. A diferença principal é que no sistema cumulativo podem ser feitas deduções conforme a legislação aplicável, embora a alíquota seja maior que a alíquota do sistema cumulativo? Uma pergunta formulada pelo aluno em relação à questão do debate. Eu não entendi a pergunta, perdão. Se a diferença principal, para falar de um sistema cumulativo ou não, a diferença de recolhimento pelo PIS e pela COFINS, é que no sistema da não cumulatividade podem ser feitas deduções conforme a legislação aplicável ao tributo, embora a alíquota seja maior que a alíquota do sistema cumulativo. Ele está falando aí o seguinte, parece que ele está respondendo, né? Ele formulou até aqui como pedido de pergunta mesmo. Com pedido de pergunta. Se essa é uma afirmação verdadeira. Quem está no regime não cumulativo pode tomar crédito de PIS e COFINS normal, mesmo que, por exemplo, ele esteja lá no regime ele esteja na sistemática monofásica e a sua saída é 12%, PIS e COFINS junto. Me ajuda aí, Pedro? E aí o crédito, para ver se é isso que ele quer, né? Para entender bem. E aí o crédito dele é 9,25, então ele vai ter um crédito diferente do débito pelas saídas. Né? Então eu estou no regime, eu vendo remédio, medicamento, eu sou uma indústria. A minha alíquota é diferenciada. Então, o meu PIS e COFINS pelas saídas é de 12%. Só que a minha entrada, o meu crédito é de 9,25%. Né? Então, isso são exceções. Agora, a regra é que a alíquota na saída é de 9,25% e o crédito também é de 9,25%. Uma coisa é certa, o crédito sempre vai ser de 9,25%. A alíquota, muitas vezes, vai ser 9,25%, ou 12%, ou 12,5%, ou uma outra alíquota específica para cada tipo de atividade. Para talvez concluir a dúvida do aluno, acho que a gente pode fazer a seguinte tabelinha aqui, né? Você tem aqui o regime cumulativo. Regime cumulativo e o não cumulativo. Quais são as principais diferenças de um regime para o outro? Base de cálculo. Para os dois é faturamento. Deduções. Basicamente são iguais para os dois. Ou seja, venda cancelada, descontos condicionais, alienação de ativo permanente, equivalência patrimonial, dividendo. Então, as deduções são iguais para os dois. Alíquota. Aqui, eu estou falando de 3,65%, 3% de COFINS, 0,65% de PIS, e se for instituição financeira é 4% de COFINS, né? E contra 9,25%, né? Que é 7,6% de COFINS e 1,65% de PIS. E aqui, crédito. Aqui não tem, e aqui tem. Então, basicamente, essas seriam as principais diferenças de um regime para o outro, né? Como o aluno está colocando, a alíquota, que, né, dá a diferença, e a possibilidade de um regime dar crédito e o regime não ter crédito. É isso mesmo, ficou bem claro.
Pergunta formulada pelo aluno Flávio Zananias, lá de Ubá. Professor, a nota fiscal eletrônica já é uma realidade. É sabido que uma mesma nota fiscal pode ser impressa, papel A4, mais de 1000 vezes. Não ficou mais fácil sonegar, principalmente supondo que o fisco estadual omisso, sem criar um posto de fiscalização volante ou posto volante não informatizado? Bom, essa é uma das grandes críticas que a gente tem em relação ao SPED digital, né? Ou seja, a possibilidade de fazer tudo de maneira virtual tem um lado bom e um lado ruim. O que é o lado bom? Você reduz o mal contribuinte. Então, aquele que sonega, vende por nota calçada, caixa 2, a probabilidade dele reduzir é bastante grande. Por quê? Se vocês verem hoje a questão aqui de São Paulo, o CPF na nota fiscal, isso fez com que muita empresa parasse de sonegar. Porque a hora que você chega no restaurante e pede colocar o CPF, vai numa loja de construção civil pede colocar o CPF, aquele empresário não tem como mais não declarar, porque vai cruzar a informação. Então, tem um lado bom, que aquele cara vai ter que pagar imposto. Qual é o lado ruim? Aquela maneira de facilitar, não tem mais como fazer. Uma das grandes críticas que a gente tem, se você pegar e entrar no site da Receita Federal, no portal do SPED, é isso. A possibilidade de fazer fraude em relação ao sistema digital é muito grande. Por quê? O fisco vai receber aquelas informações, se houver alguma grande divergência, é que ele vai intimar um contribuinte e vai fiscalizar. Caso contrário, ele vai aceitar, e o papel aceita tudo. A gente sabe, né? Nosso povo é muito criativo. Então, o que acontece? Você cria operações, lembra da questão do Banco Nacional, né? Por que o Banco Nacional quebrou? Um dos motivos. Tinham lá grandes contas lá que não eram auditadas, né? Que na verdade eram operações inexistentes. Se você pegar o Banco Santos, por que o Banco Santos quebrou também? A grande itens lá de ativos que eles tinham eram créditos tributários. Ele estava cobrando um monte de crédito tributário de IPI, alíquota zero, que o Supremo estava revertendo a posição para poder aumentar o patrimônio líquido para ter alavancagem. Então, essa é a desvantagem, eu diria, do sistema digital. Mas, como eu costumo falar, né, quando a gente entra para o SPED, você entra no mundo de Matrix, né? Ou seja, você está lá, sua vida está aberta, as informações estão abertas e tem um lado bom e um lado ruim, né? E é isso que vai acabar acontecendo. Pergunta formulada pelo aluno José Maria, da unidade de Rio Branco. Professor Marcelo, gostaria que fosse colocado um exemplo de cálculo de contabilização do ICMS por substituição tributária e, se for possível, um outro de ICMS por antecipação. Qual é o nome dele? Nossa, José Maria. Ô, José Maria, você é meu amigo, hein? Olha. Mas até, professor, a temática da aula não é o ICMS. Não é, mas aí é o seguinte, ele está falando, ele está diferenciando o ICMS na substituição tributária e recolhimento por antecipação. E o antecipação, né? Pois bem, o ICMS substituição tributária é aquela operação que eu faço, eu sou o contribuinte de fato, né? Já antecipo, né? Eu vendo o veículo, não aqui um exemplo de veículo, eu vendo a Volkswagen vende o veículo para a concessionária e a Volkswagen já cobra da concessionária o ICMS que, em tese, a concessionária iria pagar, né? Então, a mercadoria lá, o valor da venda seria, vamos dizer aqui, R$10.000, né? R$10.000 a venda, ok, R$10.000. O ICMS de 18% já está embutido aqui dentro. Aqui já tem 18% de ICMS. Total da nota vai continuar sendo R$10.000. Normal. ICMS embutido lá dentro, que é de 18 mil. 1.800, professor. Perdão, 1.800, né? 1.800. 1.800. Está embutido no preço. Mas a nota lá continua, o total dela, R$10.000. Só que aí, a concessionária, a Volkswagen, vai vender lá para marcas famosas e vai cobrar o ICMS que supostamente a marca famosa vai pagar sobre sobre uma margem de lucro. E aí, o fisco supõe que a margem de lucro das marcas famosas é 30% de R$10.000. Então, ela vai vender o veículo por R$13.000. Por R$13.000, a marca famosa. Então, o fisco faz o cálculo desse ICMS, 18% sobre R$13.000, menos o crédito de 10 mil, chega lá num número específico que pode ser, vamos colocar aqui, vamos chutar aqui, R$600. Né? ICMS